Imagine uma cena que representa o sonho máximo de muita gente. Aos 45 anos, em uma noite tranquila de terça-feira, a pessoa se senta à mesa da cozinha com uma taça de vinho e o talão de cheques na mão. Com calma, escreve um cheque de $42 mil. É todo o dinheiro guardado ao longo dos anos, o que restava da reserva de emergência e até um pequeno valor recebido de herança. Mesmo assim, a sensação é boa. O envelope é fechado, colocado no correio, e um suspiro de alívio toma conta do ambiente. A casa está quitada. Não existe mais financiamento. A escritura agora é totalmente sua. Naquela noite, o sono vem fácil. A crença é de ter feito a escolha mais segura, madura e responsável possível. Nenhuma dívida, nenhuma obrigação com o banco. A sensação é de liberdade absoluta, como se aquele gesto tivesse blindado o futuro contra qualquer problema financeiro. 6 meses se passam e o cenário muda completamente. A economia vira, o setor entra em crise e o emprego desaparece. De repente, não existe mais renda entrando na conta. O saldo bancário é verificado e a realidade bate forte. Está zerado. Todo o dinheiro disponível foi enviado ao banco para quitar a casa. Não existe caixa para despesas básicas. As contas continuam chegando. Mercado, energia elétrica, água e um problema inesperado no carro que exige um conserto caro. As necessidades não esperam. O olhar percorre as paredes da casa e a consciência pesa. Existe $500 mil em patrimônio ali dentro, mas aquilo não se transforma em comida nem paga o mecânico. A tentativa seguinte é buscar ajuda no banco. Um pedido de crédito com base no valor do imóvel. A resposta é fria e rápida. Sem emprego não existe empréstimo. Essa situação tem um nome pouco falado, mas extremamente perigoso. Armadilha da liquidez. Ela acontece quando todo o dinheiro disponível é transformado em algo que não pode ser usado em emergências. Ao focar obsessivamente em eliminar a dívida, a pessoa trocou opções reais por um selo de aprovação emocional. A casa está quitada, mas a vida ficou frágil. O patrimônio existe, mas está imóvel. Não gera renda, não paga contas e não oferece flexibilidade. É riqueza presa, sem função prática no momento em que mais importa. A ironia é cruel. Existe muito valor no papel, mas nenhuma capacidade de reação. A segurança era apenas uma sensação, não uma estrutura real. Liberdade financeira não vem apenas de não dever nada. Ela vem de ter acesso ao próprio dinheiro quando a vida exige respostas rápidas. O movimento de quitar a casa antes do prazo é movido muito mais por emoção do que por lógica. Ele nasce do medo da dívida, um medo herdado de outras gerações. Em épocas passadas, quando os juros eram altíssimos, eliminar financiamentos era questão de sobrevivência. Um empréstimo a juros elevados precisava ser combatido o quanto antes. Mas a realidade atual é completamente diferente. Quando a taxa do financiamento está em torno de 3, 4 ou 5%, pagar a dívida rapidamente muda de figura. Nesse cenário, cada pagamento extra equivale a investir dinheiro em algo que rende exatamente a taxa do financiamento. Nada mais do que isso. Aceitar esse retorno baixo não é uma decisão racional. É o preço pago para aliviar o desconforto emocional causado pela palavra dívida. Se alguém fosse convidado a colocar dinheiro em uma aplicação que rende 3% ao ano e ainda bloqueia o saque por décadas, a resposta seria óbvia. Ninguém aceitaria. Existem alternativas muito mais eficientes. Fundos de mercado monetário, títulos e investimentos em ações, historicamente oferecem retornos superiores no longo prazo. Ao quitar a casa cedo, a escolha feita é clara. Trocar um potencial de crescimento maior por um ganho menor, apenas para evitar a sensação de dever. Essa diferença de retorno não desaparece com o tempo. Ela se acumula, cresce e se transforma em centenas de milhares de dólares perdidos ao longo da vida. Não é falta de informação que leva a essa decisão, é o medo disfarçado de prudência. Para entender por que isso acontece, é preciso falar de arbitragem. É exatamente assim que os bancos ganham dinheiro. Eles captam recursos a juros baixos e emprestam a juros mais altos, ficando com a diferença. Esse mesmo mecanismo pode trabalhar a favor de quem investe. Quando existe um financiamento com juros de 4% e a possibilidade de investir a 8%, a diferença vira ganho líquido ao longo do tempo. Nesse cenário, desquitar a dívida elimina essa vantagem. É como fechar uma torneira que estava jorrando oportunidade financeira todos os anos. Cada pagamento antecipado mata a alavancagem. E a alavancagem, quando bem usada, é uma das ferramentas mais poderosas de construção de patrimônio. Eliminar a dívida cedo demais significa abrir mão desse motor silencioso que trabalha a favor do crescimento financeiro. Muita gente reage dizendo que dívida é risco, mas risco não é dever dinheiro. Risco é não ter acesso a dinheiro quando algo dá errado. Quando o dinheiro é colocado na casa, ele deixa de ser acessível. Ele vira patrimônio parado, incapaz de responder a emergências. Já o dinheiro investido em ativos líquidos pode ser usado rapidamente. Ele paga contas, mantém o padrão de vida e compra tempo em momentos difíceis. Comparando os dois cenários,
Quem mantém liquidez tem opções. Quem colocou tudo no imóvel tem apenas paredes. Segurança não é ausência de dívida. Segurança é capacidade de reação. Imagine uma cena que representa o sonho máximo de muita gente. Aos 45 anos, em uma noite tranquila de terça-feira, a pessoa se senta à mesa da cozinha com uma taça de vinho e o talão de cheques na mão. Com calma, escreve um cheque de $42 mil. É todo o dinheiro guardado ao longo dos anos, o que restava da reserva de emergência e até um pequeno valor recebido de herança. Mesmo assim, a sensação é boa. O envelope é fechado, colocado no correio, e um suspiro de alívio toma conta do ambiente. A casa está quitada, não existe mais financiamento. A escritura agora é totalmente sua. Naquela noite, o sono vem fácil. A crença é de ter feito a escolha mais segura, madura e responsável possível. Nenhuma dívida, nenhuma obrigação com o banco. A sensação é de liberdade absoluta, como se aquele gesto tivesse blindado o futuro contra qualquer problema financeiro. 6 meses se passam e o cenário muda completamente. A economia vira, o setor entra em crise e o emprego desaparece. De repente, não existe mais renda entrando na conta. O saldo bancário é verificado e a realidade bate forte. Está zerado. Todo o dinheiro disponível foi enviado ao banco para quitar a casa. Não existe caixa para despesas básicas. As contas continuam chegando. Mercado, energia elétrica, água e um problema inesperado no carro que exige um conserto caro. As necessidades não esperam. O olhar percorre as paredes da casa e a consciência pesa. Existe $500 mil em patrimônio ali dentro, mas aquilo não se transforma em comida nem paga o mecânico. A tentativa seguinte é buscar ajuda no banco. Um pedido de crédito com base no valor do imóvel. A resposta é fria e rápida. Sem emprego, não existe empréstimo. Essa situação tem um nome pouco falado, mas extremamente perigoso. Armadilha da liquidez. Ela acontece quando todo o dinheiro disponível é transformado em algo que não pode ser usado em emergências. Ao focar obsessivamente em eliminar a dívida, a pessoa trocou opções reais por um selo de aprovação emocional. A casa está quitada, mas a vida ficou frágil. O patrimônio existe, mas está imóvel. Não gera renda, não paga contas e não oferece flexibilidade. É riqueza presa, sem função prática, no momento em que mais importa. A ironia é cruel. Existe muito valor no papel, mas nenhuma capacidade de reação. A segurança era apenas uma sensação, não uma estrutura real. Liberdade financeira não vem apenas de não dever nada. Ela vem de ter acesso ao próprio dinheiro quando a vida exige respostas rápidas. O movimento de quitar a casa antes do prazo é movido muito mais por emoção do que por lógica. Ele nasce do medo da dívida, um medo herdado de outras gerações. Em épocas passadas, quando os juros eram altíssimos, eliminar financiamentos era questão de sobrevivência. Um empréstimo a juros elevados precisava ser combatido o quanto antes. Mas a realidade atual é completamente diferente. Quando a taxa do financiamento está em torno de 3, 4 ou 5%, pagar a dívida rapidamente muda de figura. Nesse cenário, cada pagamento extra equivale a investir dinheiro em algo que rende exatamente a taxa do financiamento. Nada mais do que isso. Aceitar esse retorno baixo não é uma decisão racional. É o preço pago para aliviar o desconforto emocional causado pela palavra dívida. Se alguém fosse convidado a colocar dinheiro em uma aplicação que rende 3% ao ano e ainda bloqueia o saque por décadas, a resposta seria óbvia. Ninguém aceitaria. Existem alternativas muito mais eficientes. Fundos de mercado monetário, títulos e investimentos em ações historicamente oferecem retornos superiores no longo prazo. Ao quitar a casa cedo, a escolha feita é clara. Trocar um potencial de crescimento maior por um ganho menor, apenas para evitar a sensação de dever. Essa diferença de retorno não desaparece com o tempo. Ela se acumula, cresce e se transforma em centenas de milhares de dólares perdidos ao longo da vida. Não é falta de informação que leva a essa decisão. É o medo disfarçado de prudência. Para entender por que isso acontece, é preciso falar de arbitragem. É exatamente assim que os bancos ganham dinheiro. Eles captam recursos a juros baixos e emprestam a juros mais altos, ficando com a diferença. Esse mesmo mecanismo pode trabalhar a favor de quem investe. Quando existe um financiamento com juros de 4% e a possibilidade de investir a 8%, a diferença vira ganho líquido ao longo do tempo. Nesse cenário, quitar a dívida elimina essa vantagem. É como fechar uma torneira que estava jorrando oportunidade financeira todos os anos. Cada pagamento antecipado mata a alavancagem. E a alavancagem, quando bem usada, é uma das ferramentas mais poderosas de construção de patrimônio. Eliminar a dívida cedo demais significa abrir mão desse motor silencioso que trabalha a favor do crescimento financeiro. Muita gente reage dizendo que dívida é risco, mas risco não é dever dinheiro. Risco é não ter acesso a dinheiro quando algo dá errado. Quando o dinheiro é colocado na casa, ele deixa de ser acessível.
Ele vira patrimônio parado, incapaz de responder a emergências. Já o dinheiro investido em ativos líquidos pode ser usado rapidamente. Ele paga contas, mantém o padrão de vida e compra tempo em momentos difíceis. Comparando os dois cenários, quem mantém liquidez tem opções. Quem colocou tudo no imóvel tem apenas paredes. Segurança não é ausência de dívida. Segurança é capacidade de reação.